Gravando. Olá, crianças, tudo bem? Oi, tia Priscila. Oi, tia Cris. Oi, crianças, como vocês estão? Então, na aula de hoje de Geografia, nós vamos trabalhar sobre a organização da sala de aula, as regras na escola e o cuidado dos materiais. A primeira coisa que nós vamos conversar hoje, o primeiro assunto, é sobre a organização da sala de aula. As salas de aula podem ser organizadas de diferentes maneiras. Por exemplo, o primeiro ano, ele trabalha muito com rodinha, né? Que a tia Cris, a tia Priscila senta no chão com vocês para ler uma história, para fazer alguma brincadeira, não é? E também, às vezes, nós formamos duplas, né? Coloca a cadeira, a tia Priscila sempre organiza assim, pega uma cadeira, uma dupla e escolhe quem vai sentar com quem. Outras vezes é individual, é por fileira. Depende do assunto em que vamos trabalhar, da proposta que vai ter aquela aula. Então, nossa sala, normalmente, tem várias organizações, né? Por exemplo, também tem aquela que nós fizemos muito no primeiro dia de aula, que nós pegamos as cadeiras e formamos um círculo, que nem essa professora fez nessa imagem, ó. Todo mundo sentado na cadeira, formando um círculo. Nós também trabalhamos assim, né? Tem horas, né? Tem horas que a pessoa conta história, faz brincadeira também, que usamos o semicírculo, que é um círculo, é metade de um círculo, é um círculo que não fecha, ó, vocês estão vendo? Não fecha o círculo, é metade de um círculo, um semicírculo, ele está aberto. Então, como nós podemos, como a tia Priscila já falou, nossa sala tem várias maneiras de ser organizadas. Depende do quê? Da proposta em que vamos trabalhar. Tá certo? Então, No dia a dia, né, tia Priscila, no nosso dia a dia, a gente usa todas essas formas, né? Mas aí depende da aula, depende do que nós vamos fazer naquele dia. A nossa sala, cada dia, é organizada de uma forma diferente, né? Então, a organização vai depender do que a gente tem, como se disse, da proposta que vai ser feita naquele dia, né? Mas todas essas formas aí, eles já participaram. E isso é bem legal, né? Que não fica uma coisa repetitiva. Cada momento, cada assunto, a gente trabalha, organiza a sala de uma maneira. Exatamente. Mas, para isso, né, tia, a gente conseguir, né, a gente organiza a sala de uma maneira, mas a gente, de qualquer forma, a gente precisa ter regras. Na nossa última aula de português, que nós tivemos presencial, onde estávamos todos presentes na escola, né, nós fizemos a produção de texto, nossa produção de texto foi sobre regras. E foi muito legal, porque a gente foi perguntando, acredito que você também, tia Priscila, perguntou aos seus alunos, o que era bom de fazer, qual era a atitude boa, qual era a regra boa, né, que nós poderíamos fazer, e quais é que nós não poderíamos fazer. Né? E foi bem legal, porque todos eles têm consciência, né, de que, por exemplo, nós não podemos empurrar o colega, né? Nós não podemos bater no colega, e saíram várias regras ali, né? E acredito que na sua sala também tenha sido assim, né, tia Priscila? Foi, nós nos reunimos e nós fizemos até uma atividade, o que é o certo a fazer, o que é legal e o que não é legal. Bem legal que eles mesmos, né? Eles mesmos participaram, eles mesmos fizeram. E o importante, assim, a regra, né, não é só a regra não existe só para a sala de aula. Na nossa sala de aula nós temos algumas regras, mas a regra existe, por exemplo, na nossa casa, né? O que a gente pode, o que não pode ser feito na nossa. Será que eu posso, por exemplo, viver empurrando a cadeira quando eu estou com raiva e quebrar a cadeira? Né? Será que quando, por exemplo, eu vou a um cinema, eu posso chegar no cinema e ligar uma música no cinema? Não, então temos regras
Em todos os lugares que nós vamos, nós temos regras. Por exemplo, você vai ao cinema, você pode levar um cachorro para dentro do cinema? Não, né? Nem no shopping, né? Vai depender se você for um shopping aberto que tem um pet shop, você possa levar um pet shop. Geralmente os pet shops são do shopping, são do lado de fora, é diferente, né? Mas geralmente você não pode entrar com animais dentro do shopping. E por aí vai, né? Então nós temos várias regras, né? Por exemplo, uma regra que é mundial, né? No mundo inteiro. Perto de hospital, não se buzina. Para quê? Para não deixar, né, o pessoal que está dentro, dentro dos leitos, né, estressado com aquele barulho. Né? Por exemplo, uma regra que também é muito comum, lá fora é muito respeitada, em algumas cidades do Brasil são muito respeitadas, em outras não. Não pisar na grama, né? Mas aqui, né, aqui no Rio de Janeiro, a gente não vê muito isso, não. Bom, e a gente, na sala de aula, a gente conversa muito sobre isso, né? Quando a gente quiser falar, e a gente, né, a Cristiane tem conversado muito com a turma dela, né? A gente não pode falar todo mundo ao mesmo tempo. Você imagina eu e a tia Priscila falamos aqui ao mesmo tempo. Uma fala, a outra para e continua. Né? Então, da mesma forma, em sala de aula. Como somos muitos alunos, é preciso a gente levantar a mão para a gente poder falar. Né? E aí a tia Cris fala, agora é a sua vez de falar, e a pessoa que vai falar abaixa a mão. Né? Isso é uma organização também de sala de aula. A regra existe para organizar a aula da gente. Olha lá, né? Por exemplo, na nossa escola, a escola prima muito pelo uniforme. Por quê? Né? O uniforme identifica a criança, identifica que ela faz parte daquela escola. E aí e fica tão bonito, né, quando todos seguem a risca, né, o uniforme, todos cumprem o uniforme, né? A gente vê realmente, né, que existe que a escola prima por normas, a escola prima por regras, e essa é uma regra da nossa escola, né? O cuidado com os materiais, né? A tia Priscila vai já falar sobre isso, né? A organização, estar sempre com os nossos materiais organizados dentro da mochila. A gente fala tanto sobre isso, coloque a mochila ou nas costas ou do lado, se é de rodinha, né? Nas costas da cadeira. Para quê? Porque o material não fica espalhado pelo chão, né? O material espalhado pelo chão estraga. E aí a gente sabe, né, que a mamãe custou muito para comprar esse material. Tem mamãe que não está pagando material até hoje, né? E a gente precisa entender que se a gente cuida do material, por exemplo, né, a mamãe não vai precisar comprar outro material. E aí o dinheiro, por exemplo, que ela ia comprar com outro material, ela pode comprar uma outra coisa para você, né? Então, a gente também ajuda em casa, é uma forma de a gente ajudar em casa também, cuidando do nosso material. Olha lá, a gente fala tanto sobre isso, né? Não podemos bater, não podemos empurrar, mas vez em volta tem sempre um amiguinho que esquece, né? Então, o importante é lembrar, né? Aconteceu algum problema, vem a professora, converse com a professora para a gente poder conversar com vocês. Né? Eu tenho uma prática que eu gosto muito de ouvir os dois lados, né? Quem fez e o que aconteceu? A gente escuta sempre os dois lados da história. Agora, quando a criança não conta para a gente muitas vezes a gente não tem como descobrir o que aconteceu, né? Então é importante contar para a professora, né, tia Priscila? Vir a gente contar para que a gente possa ajudar vocês a resolver os problemas. Eu sempre falo isso, tia Cris.
para não resolver sozinho. Nada se resolve batendo com agressão. Aconteceu alguma coisa, vem até a gente, conversa que nós vamos resolver, né? Exatamente. Tudo se resolve na conversa. A agressão não tem vez, nada se resolve com agressão. E ali, olha lá, né? A gente vê imagens de crianças que gostam, né? Tem crianças que gostam de chutar a cadeira, que gostam de chutar o armário, né? E aí a gente estraga o material nosso. Aquilo ali é nosso, para o nosso dia a dia. Tem criança que gosta, né, de chutar até o próprio colega. E aí depois quando a gente vai conversar assim, por que você fez isso? E a criança não tem resposta do porquê, né? Então, aí você fala assim, isso está certo? Ela fala, não, não está certo. É muito engraçado porque eles sabem realmente que não está certo, né? Mas acabam involuntariamente fazendo uma atitude que não condiz até com o que eles acreditam, com o que eles sabem, né? Então é preciso que a gente pare, pense, né, antes de a gente agir. Olha lá, aqui nós temos uma criança também que não está prestando atenção na aula. E é muito difícil, né? Porque depois essa criança, geralmente, ela vai ter dúvidas. Ela não vai saber fazer a atividade. Então, é preciso que no momento que a professora está explicando, a criança está atenta à professora. E agora, nós vamos falar sobre o cuidado com os nossos materiais. Foi o que a tia Cris falou, né? Uma das regras da nossa escola é cuidar do material. Nós temos que cuidar do material. O material foi muito caro, foi o que a tia Cris falou. Tem papai e mamãe que estão pagando até hoje, até agora. Não tem como a tia Priscila e a tia Cris tomar conta de todos os materiais. Você já pensou se a gente tiver que tomar conta de todos? Não dá. Então, cada um tem que tomar conta do seu material. Acabou de... agora é hora, por exemplo, agora é hora de pintar. Pegou o lápis de cor, fez a atividade, acabou. Guarda o lápis de cor. É importante também que todos os materiais estejam com nomes. Porque se sumir, sem nome, se some sem nome, como que nós vamos achar? Por exemplo, eu perco uma canetinha vermelha que não tem nome. Como que nós vamos achar a sua canetinha vermelha se não tem nome? Então, é muito importante ter o nome para nós identificarmos, né? O importante também, tia Cris, que eu falo sempre na hora da saída, é ver se a mochila está fechada. O que acontece? Tem criança que acaba a aula, quer logo ver os pais, nem percebe que se a mochila está fechada ou se está aberta, guarda o material e vai para a fila correndo. Aí o que acaba acontecendo? O material cai todo no chão. O que acontece? Pode rasgar o livro, rasgar o caderno, quebrar o apontador, e que são materiais que seus pais trabalharam para comprar para vocês. Então, nós temos que cuidar, temos que nos responsabilizarmos pelo aquele material. O que eu digo também, tia Cris, que é importante, às vezes, por exemplo, uma criança esqueceu um lápis de cor. Não custa nada o amigo do lado emprestar aquele material. Não tem problema você emprestar o material. Só que o amigo que pedir emprestado também tem que tomar cuidado, se responsabilizar pelo aquele material para poder entregar ao amigo do jeito que ele te emprestou. Tudo certinho. Então, é muito importante o quê? Identificar, colocar um nome no material, cuidar do material. Acabou a aula de inglês, nós vamos, por exemplo, para a aula de matemática. Fecha o livro de inglês e guarda na mochila. Fecha o caderno de inglês e guarda na mochila, porque no final da aula, você guardando todos os materiais durante as aulas, só vai faltar o quê? O estojo e o material que a professora está trabalhando. E fica mais fácil guardar e organizar. Então, é sempre importante tomar conta do material. Tia Cris, é o que eu sempre falo, né? Nós temos que nos responsabilizarmos pelas nossas coisas. Nós temos que cuidar das nossas coisas. É a nossa obrigação. Exatamente. Né? Isso também, assim, porque a gente acaba vendo que a criança deixa o lápis cair no chão, a criança não percebe, o caderno caiu no chão, não percebe.
Outro amiguinho passar também, se não perceber, vai pisar no lápis, vai pisar no caderno. Então, por isso que você tem que ter atenção com o seu material, para evitar esse tipo de coisa, tá bom? E agora, nós vamos para as atividades no livro, né, na parte de geografia. Só um minutinho. Vamos lá. Então, nós vamos começar com a primeira atividade, que é na página 228. Na página 228, ó, como vocês estão vendo, aqui vocês vão observar cada imagem, uma organização da sala, e na letrinha A vai colocar qual é a sala que está organizada em semicírculo. A tia Priscila explicou lá no início da aula. Se não lembra, volta, né, tia Cris? Pode voltar lá na explicação para relembrar. Então, vocês vão colocar na letra A sala de aula que está organizada em semicírculo. Na letra B, a sala de aula que está organizada em fileiras. Na letra C, a sala de aula que está organizada em duplas. E na letrinha D, vocês vão pintar a sala de aula da organização que nós mais usamos. Lá, por exemplo, na minha turma, na turma 101, qual é a organização que nós mais usamos? Em fileira, em semicírculo, em dupla? Se vocês vão pintar a imagem que a gente mais trabalha, na qual a gente mais trabalha. Na página 231. Na página 232, né? Na página 231, tia Priscila. 231, tem atividade para fazer. A 231 é sobre as regras, né? E aí, você vai utilizar as palavras posso e não posso. Vamos pedir a mamãe aí para dar um auxílio na hora de escrever isso aí, tá? Na hora de copiar essas palavras. E a ler frase por frase. Eu esperar a minha vez de falar, eu posso ou eu não posso? Eu sair de sala de aula sem autorização da professora, eu posso ou não posso? Eu posso ou não posso jogar papéis no chão? Eu posso ou não posso esperar a minha vez na fila, respeitando a vez do colega, tá? E aí você vai completar, a mamãe vai ajudar aí a desenvolver essa atividade. No número 2, está dizendo aí, com os colegas, conversem. Nós já fizemos isso lá, né? Como eu relembrei a vocês aí, lá na aula de produção de texto, de português. Nós já fizemos as nossas regras. O que a gente pode, o que a gente não pode, né? E aí você vai fazer um desenho aí sobre uma das regras da nossa sala de aula, tá bom? Inclusive, nós fizemos isso lá no nosso caderno de português, tá bom? E vocês podem escolher uma outra regra que nós combinamos para nossa sala de aula, tanto a tia Priscila, da tia Cris, e você vai desenhar aí, capricha. Lembra que a gente sempre fala, desenho, tem que desenhar e pintar, tá bom? Não vai dar para mostrar para o colega, porque nós estamos de confinamento em casa. Aí vamos para a página, tia Priscila. Tem a página, tia Cris, do 232, que nós não vamos fazer, porque aqui fala em ordem alfabética para escrever, e nós só vamos trabalhar a ordem alfabética no final do ano. Então, essa página não precisa ser feita. Nós vamos pular para a página 233. Na página 233, vocês vão ver as diferenças entre as salas. A imagem A e a imagem B. Na imagem B, vocês vão marcar o que tem diferente entre elas duas. Aí aqui, ó. Qual das imagens mostra um lugar melhor para estudar e conviver? É a imagem 1, a letra A, que está tudo desorganizado, ou é a letrinha B, que está tudo organizado, ó, tudo bonitinho? Qual é
o melhor lugar para se conviver? A imagem A ou a imagem B? Vocês vão marcar um X, um quadradinho. Aí nós vamos para a página 236. Na página 236, certo? Você está dizendo, né, estamos falando sobre o quarto da Maria e nós vamos descobrir qual o brinquedo preferido dela e vamos ter que seguir as pistas. Que pistas são essas? Primeira pista, o brinquedo está próximo da mesa amarela. Segunda pista, Maria gosta de dormir abraçadinha com ele. E a terceira pista, ele está em cima do banco branco. Então, aí você vai descobrir qual é e você vai circular que brinquedo é esse. Bom? No número 2, você vai pintar um material escolar que, na realidade, é maior que o tubo de cola. Então, aí tem um tubo de cola e do lado tem um apontador e um estojo. Você vai pintar qual é maior que o tubo de cola, o apontador ou o estojo, tá bom? A cor que dá a sua preferência. Na página seguinte, tá lá. Tem um labirinto. E no labirinto abaixo, cada material escolar está representado de um ponto de vista diferente. Lembra que a gente trabalhou ponto de vista? De frente, de cima e de frente, só de cima. Lembra disso? Bom, e aí você vai desenha o trajeto de cada material até a saída e depois copia o nome deles. O nome deles está aí, tá? A mamãe também pode ajudar nessa tarefa aí de copiar as letras aí e escrever o nome desses objetos. Então, depois que você fizer isso, você vai contornar de verde o material que é visto de frente. De azul, o material que é visto do alto e de lado. E de vermelho, o material que é visto do alto, ou seja, de cima. Tá bom? Lá no labirinto. Número 4, tia Priscila. Você está aí com a ajuda do professor, mas a gente não está aí, você vai fazer junto com vocês agora. Lembra que você pode pausar, tá bom? Relacione a frase até as imagens. Cada imagem tem um número, então presta bem atenção. Lavar as mãos antes de comer. É o primeiro quadradinho, lavar as mãos antes de comer. Você vai lá e vê qual é a imagem referente a isso e coloca o número dessa imagem. Fazer os trabalhos escolares com cuidado e atenção. O outro quadradinho agora, jogar a sujeira produzida pelos animais nas lixeiras corretas. Vê aí qual é o desenho. E esperar a sua vez na fila, respeitando a vez do colega. É o último quadradinho. Então, cada quadradinho tem uma frase, você vai observar o desenho e colocar o número aí. Lembrando que você pode voltar, escutar de novo, né? Porque nós aqui é um vídeo, tá legal? Bom, essas atividades, então, serão as atividades de geografia ficam concluídas no módulo 1, ficam concluídas aqui. E aí, na nossa próxima aula, nós daremos novas explicações sobre a próxima aula de geografia. Tá bem? Beijo a todos. Um abraço, tia Priscila. Tchau, tia Cris. Beijo, minhas crianças. Tchau. Tchau.